A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 6 e versículo de número 23 e 24, que vai nos dizer assim: Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Você crê que Deus está te livrando de covas? Deus está te livrando de armadilhas preparadas contra a sua vida, porque aqui a armadilha preparada contra a vida de Daniel foi para a morte. Mas Deus está dizendo: aquilo que fizeram para a sua morte será para que o nome do Senhor seja glorificado na sua história. Eu vou repetir para alguém entender. Aquilo que fizeram para a sua morte será para que o nome do Senhor seja glorificado na sua história. Os inimigos de Daniel queriam tirar Daniel de cena. Os inimigos de Daniel estavam tomados de inveja. Tem pessoas que agem exatamente como os inimigos de Daniel agiram aqui contra nós. Se levantam tentando destruir. Se levantam tentando envergonhar, se levantam tentando tirar os filhos, os servos do Senhor do caminho, mas Deus está dizendo: ficarão frustrados. Ficarão confusos, porque eu estou te tirando da cova. Eu estou te tirando de situações que pessoas queriam que você sofresse dano. Declare comigo: o meu Deus está me tirando de situações que o inimigo queria que eu sofresse dano. O meu Deus está me tirando de situações que o inimigo queria que eu sofresse dano. Qual era a artimanha aqui dos inimigos de Daniel? Nós vamos nos levantar contra ele para que ele saia de cena. Por quê? Porque Daniel estava se destacando. E aquilo que Daniel estava fazendo estava causando inveja, irmãos. Quando você se posiciona a fazer a obra de Deus, quando você se posiciona a fazer algo com excelência, isso começa a levantar pessoas com inveja contra você. Mas Deus está dizendo: não tenha medo da cova, não tenha medo das armadilhas, não tenha medo da ferramenta preparada, não tenha medo do mal que estão pelejando, planejando, arquitetando contra você, porque eu sou Deus que te livro. Eu sou Deus que te protege. Daniel tinha convicção disso. Tenha convicção que o Deus que guardou Daniel é o Deus que te guarda. O Deus que protegeu a Daniel é o Deus que te protege. É o Deus que não deixa os inimigos terem êxito contra você. Declare comigo: a minha proteção não vem dos homens, mas vem do meu Deus. A minha proteção não vem dos homens, mas vem do meu Deus. A Bíblia diz que o rei, ele ficou tão alegre, irmãos, quando ele viu que Daniel estava vivo, que ele mandou que Daniel fosse tirado da cova. É por isso que Deus está dizendo aqui: eu estou tirando você da cova. Eu estou tirando você de situações que pessoas queriam ver você arruinada. Irmãos, às vezes Deus não nos livra de entrar na cova, mas Deus nos livra da cova, nos livra ali, nos tirando dentro dela. E hoje Deus está tirando gente de dentro da cova que armaram contra você. Hoje Deus está livrando você daquilo que era mortal, daquilo que vinha realmente com a grande malignidade para tentar lhe destruir. Daniel tinha um Deus que o guardava. Você tem um Deus que te guarda. Você tem um Deus que te protege, um Deus que é zeloso para contigo. Aqui foi uma ordem do rei, mas Deus está dizendo: hoje o rei dos céus manda você sair da cova. Hoje eu dou uma ordem. O rei da terra aqui estava falando e precisou que Daniel saísse da cova. Por quê? Porque houve uma ordem. Mas antes do rei da terra falar, eu tenho certeza que o rei dos céus já havia falado aqui, porque o próprio Daniel disse que o Deus dele enviou o anjo e fechou a boca aos leões. Versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em minha inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Daniel entendeu: o meu Deus foi quem me livrou.
O meu Deus foi quem me poupou. Então, antes do rei determinar aqui que Daniel saísse da cova, o Deus do céu já havia ordenado. E hoje Deus diz para você: eu já ordenei que você saia dessa situação. Eu já ordenei que você saia dessa cova. Os leões estavam famintos tentando te devorar. Tentando devorar sua família, sua saúde, seu ministério, suas finanças, aquilo que lhe pertence. Mas Deus está dizendo: eles vão ficar famintos, querendo tocar, mas não conseguirão, porque eu te ricando as forças deles. Declare comigo: meu Deus está fechando a boca dos leões. O meu Deus está fechando a boca dos leões. Foi Deus quem fechou a boca dos leões. E Daniel estava ali intacto. E a Bíblia diz, irmãos, que foi dada uma ordem para que Daniel saísse daquela cova. E a Bíblia enfatiza aqui que nenhum dano se achou em Daniel. Não sei que dano era que os inimigos queriam ver na sua vida, que no caso de Daniel eles queriam ver ele morto. Talvez a mesma coisa seja contigo. Os inimigos querem ver você morto, morta em cima de uma cama, em uma UTI, mas Deus está dizendo: eles ficarão frustrados, porque nenhum dano vai se achar em ti, nenhuma praga vai prevalecer, nenhuma palavra de maldição, nenhuma obra contrária, nenhum intento do inimigo vai prevalecer contra ti, nenhum dano vai chegar a você e a tua casa, porque Deus está te protegendo. Deus hoje resolveu te guardar e está dizendo: nenhum dano vai chegar na tua vida, porque eu resolvi te proteger, eu resolvi te livrar e resolvi te guardar. Irmãos, quando Deus resolve nos guardar, não existe mal nenhum que prevaleça. Não existe mal nenhum que permaneça de pé. Então quem guardou Daniel foi Deus. Quem te guarda é Deus, meu irmão. Quem guarda a sua casa, o seu ministério, aquilo que lhe pertence é o próprio Deus. E a Bíblia diz que foi porque ele acreditou no Senhor, no nosso Deus, por isso nenhum dano se achou nele. Quando você tem fé, você sabia que aquilo que armam contra você não prevalece? Quando você tem fé, aquilo que lançam contra você não consegue ter êxito. Porque a Bíblia, ela deixa bem claro aqui: porque crera no seu Deus. Nenhum dano se achou em Daniel, porque Daniel tinha fé. E hoje Deus diz para você: peça, minha filha, em toda oração que você fizer, peça, meu filho, em toda oração que você fizer, para eu te acrescentar fé, porque se você acreditar, se você tiver fé, nenhum dano vai chegar até você. Eu sou Deus que te protejo, que te guardo, que te livro, mas você tem que acreditar. Daniel crera no seu Deus. E é por isso que o inimigo tenta roubar a nossa fé. É por isso que o inimigo tenta, irmãos, minar a nossa fé, porque ele sabe que se nós crermos no nosso Deus, se nós crermos que o nosso Deus é poderoso e que pode trazer livramento para a nossa vida, automaticamente, irmãos, o milagre acontece. Porque foi isso que aconteceu na história de Daniel, o milagre aconteceu. Por quê, irmão? Porque Daniel creu. Aqui está a chave, irmãos, da nossa vitória: crer. Ter fé, acreditar. A palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Muitas vezes queremos ver o agir de Deus, mas não temos fé. E ficamos: Senhor, se o Senhor fizer, e Deus está dizendo: peça, minha filha, peça, meu filho, mas peça com fé. Senhor, mas eu não tenho mais fé. Peça para eu te acrescentar fé, porque eu te acrescento. Daniel crera no seu Deus, irmãos. A fé de Daniel estava tão convicta em Deus que os leões não conseguiram tocar em Daniel. Os leões estavam famintos. Deixa eu enfatizar isso aqui. Não era porque os leões não tinham vontade nem desejo de tocar em Daniel, de o devorar, mas foi porque Deus o protegeu. E assim é na nossa história. Não é porque o inimigo não quer nos devorar, não é porque o inimigo não quer nos destruir, não é porque o inimigo das nossas almas, aqueles que têm se levantado contra nós, aqueles que têm pelejado contra a nossa vida, não querem destruir. Não é por isso, não. É porque Deus não deixa. É porque Deus nos protege, é porque Deus nos guarda. Aqui havia uma proteção de Deus sobre Daniel, mas Daniel tinha fé. Daniel tinha a convicção que o Deus dele é poderoso. E você vai observar, irmãos, de maneira muito clara, que os leões, eles estavam tão famintos, mas tão famintos, ou seja, eles estavam ali realmente para destruir, só não tiveram êxito porque tinha um homem de fé ali dentro. Que a Bíblia nos diz no versículo 24: ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel. Ou seja, quem fez o mal contra Daniel foram trazidos ali diante do rei e foram lançados na cova dos leões. Aqueles que fizeram mal contra Daniel colheram. E esta palavra está no meu coração e eu preciso ministrar para você. Eu tenho observado que o Senhor tem falado muito sobre isso. Sobre uma colheita. Deus está dizendo: aquilo que pessoas queriam ver na sua vida, quem vai colher são elas. Eu vou repetir para você entender. Aquilo que pessoas queriam ver na sua vida, quem vai colher são elas. Tem gente, irmãos, que quer ver você sendo destruído por leões, como aqui os inimigos estavam querendo ver Daniel destruído.
Porque eles não fizeram isso aqui, irmãos, para brincar com Daniel. Não foi uma brincadeira de mau gosto, não. Foi realmente algo que eles queriam ver na história de Daniel, a morte, a destruição. Porém, irmãos, o nosso Deus é quem dá a última palavra na vida dos seus filhos. E é Ele quem dita o que vai acontecer e o que não vai acontecer. E Deus olhou do céu e disse: eu não quero que Daniel morra agora. Eu tenho um propósito com Daniel e a morte de Daniel não vai ser assim. Eu não quero que os inimigos triunfem sobre o meu filho. Eu quero o livrar, porque eu tenho um propósito com ele ainda em terra. Ei, minha irmã, Deus está te livrando porque Ele tem um propósito contigo nessa terra. Deus está te livrando, meu irmão, porque Ele tem um propósito contigo nessa terra. Mas Deus te livrar do que os inimigos fizeram contra ti não vai isentar eles de pagarem por aquilo que eles fizeram. Porque tudo que o homem plantar, certamente colherá. Declare comigo: eu creio que haverá colheita para os inimigos. Eu creio que haverá colheita para os inimigos. Os inimigos começarão a colher, diz o Senhor. E eles vão ver, que o teu Deus é poderoso e que Ele protege aqueles que confiam nele. Você tem confiado em Deus. Você disse: Deus, toma minha casa nas tuas mãos. Deus, toma o meu casamento nas tuas mãos, Senhor. Toma a minha vida, toma as minhas finanças, toma a minha saúde, toma o ministério que o Senhor me confiou. Toma tudo nas tuas mãos. Você entregou tudo nas mãos de Deus e Deus está dizendo: eu vou honrar sua fé. Eu não vou permitir que o inimigo tenha êxito contra ti, mas ele ficará frustrado. A Bíblia diz, irmãos, que eles foram lançados ali na cova dos leões. Não somente eles, os que fizeram o decreto, mas seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova. E já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Ou seja, você vai observar aqui que a casa deles também foi tocada. Irmãos, tem pessoas que querem ver a casa do outro destruída. Isso aqui é muito forte, mas é uma realidade, eu preciso pregar. E Deus está dizendo: quem vai ser destruída é a casa de quem está querendo ver o mal dos meus filhos. Porque o homem planta a malícia e ele colhe. O que era que esses homens queriam ver aqui na história de Daniel? Destruição. Mas não somente eles escolheram a destruição, mas a casa deles. Aqueles que semearam mal contra Daniel tiveram uma colheita. E a Bíblia diz, irmãos, que eles não chegaram nem ao final da cova. Então tinha muita gente ali, não era somente uma pessoa. Imagine Daniel, irmãos. Se Daniel não tivesse a proteção de Deus, os leões em menos de segundos iriam destruir a vida dele. Ia ser muito rápido. Mas aqui você vai observar que tinha uma quantidade de pessoas e os leões estavam tão famintos que conseguiram destruir. Eles não chegaram nem ao final da cova. Ou seja, foi muito rápido que os leões que estavam famintos conseguiram destruir estas famílias aqui. Por quê? Porque estes homens se levantaram contra Daniel. Tem gente se levantando contra homem e contra a mulher de Deus. Tem gente se levantando contra pessoas que têm uma vida de oração. Irmãos, as pessoas parecem que perdem a noção. Se levantar contra homem e mulher que ora é assinar a própria sentença de morte. É assinar a própria sentença de destruição. Foi isso que esses homens fizeram. Quando eles levaram ali, irmãos, o decreto para ser selado, eles estavam selando a morte deles próprios, porque havia uma proteção sobre Daniel. Quando pessoas pegam a sua história e tentam destruir, tentam fazer obra contrária, tentam ver o mal daquilo que é teu, do que te pertence, está assinando a sentença deles mesmos. Porque a colheita chega. Declare comigo: eu creio que a colheita chega. E vai chegar para os meus inimigos. Eu creio que a colheita chega e vai chegar para os meus inimigos. Não havia arrependimento no coração destes homens aqui. Tem pessoas, irmãos, que elas fazem o mal contra os servos do Senhor e elas não se arrependem do mal que elas fizeram, não. Elas continuam vivendo como se nada tivesse acontecido, achando que podem tirar quem elas quiserem de cena, porque era isso que estava acontecendo aqui. Eles achavam que poderiam tirar Daniel de cena da forma deles, do jeito deles, e acabou. E nada aconteceria contra eles, mas o Deus dos céus estava olhando e dizendo: eu vou tirar do caminho. O Deus dos céus estava olhando e dizendo: eu vou fazer recair sobre a cabeça deles aquilo que eles estão fazendo contra o meu servo que ora. Você está vendo como uma mulher e um homem de Deus que ora faz a diferença? É, irmãos, olha aqui, ó. Daniel era um homem de oração. Seja uma mulher de oração, seja um homem de oração, que você vai ver o que Deus vai fazer por você, para lhe defender. Você vai ver o quanto Deus vai mostrar que Ele está contigo. Daniel, capítulo de número 6 e versículo 10.
Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ou seja, era um costume de Daniel, era algo de rotina. Daniel não só orou porque ele soube que tinha um decreto ali levantado contra quem estivesse orando, quem fizesse petição, não. Ele orou por quê? Porque era uma rotina dele. 3 vezes ao dia ele era um homem de oração. Um homem e uma mulher de oração, irmãos, é alguém que tem intimidade com os céus. E ninguém brinque com quem tem intimidade com os céus, não, porque os céus cobram. Deus vai lá e toca mesmo. Os homens que fizeram um decreto contra Daniel, os homens invejosos que levantaram mal contra ele, as famílias desses homens foram destruídas. Tem pessoas que vão colher as consequências daquilo que elas querem ver na sua vida. E elas ficarão frustradas e terão que ver que Deus, ele guarda os propósitos dele. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Deus está lhe guardando. Deus está guardando a sua casa. E ele está dizendo, continue. Porque da mesma forma que eu estive com Daniel, eu estou com você. Nenhum dano vai se achar na sua vida como seus inimigos queriam. Mas eles colherão aquilo que eles estão plantando contra você, contra a sua casa. Isso é mistério de Deus. E tu sabes do que Deus fala. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por este livramento. Eu creio que esta palavra também é um livramento. Porque Deus está tirando pessoas aqui de dentro da cova. Vai haver livramento e vai haver justiça, diz o Senhor. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para Te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Pai, pelo Teu livramento. Obrigada, Senhor, pela Tua justiça. Deus, eu creio, Pai, que frustrados ficarão aqueles que têm achado que vão dar a última palavra na nossa vida. Foi assim que os inimigos de Daniel pensaram. Eles acharam que dariam a última palavra, mas o Senhor foi quem deu. O Senhor mostrou, Pai, que ninguém pode mexer com um homem, com uma mulher que tem uma vida no altar, de oração. Era assim que Daniel se comportava como um homem de Deus em Babilônia. Que o teu filho, a tua filha se comporte como homem, como mulher de Deus nessa terra, porque o Senhor os honrará, os livrará e fará justiça por cada um deles. Deus, eu creio que tudo que estão plantando contra nós, contra a nossa casa, meu Pai amado, não será colhido por nós, mas será colhido por quem está fazendo mal, porque a tua palavra diz que tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Tem gente plantando malícia e maldade, mas quem vai colher é quem está plantando, porque assim aconteceu aqui na história de Daniel. Daniel saiu da cova intacto. Nenhum dano se achou nele. Assim acontecerá na nossa história. Nenhum dano se encontrará em nós. Mas haverá livramento, Pai. E o Senhor vai executar uma grande justiça para mostrar que ninguém paralisa o teu projeto. Para mostrar que ninguém paralisa aqueles a quem o Senhor escolhe, a quem o Senhor chama e a quem o Senhor designa para um propósito. O Senhor escolheu a Daniel para um propósito, assim como o Senhor escolheu teu filho, a tua filha para um propósito, Pai. E o teu propósito vai acontecer, queiram os inimigos ou não. Livramento hoje é liberado para os teus filhos. E os inimigos deles colherão aquilo que eles querem, Pai, que os teus filhos venham colher. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja
glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que tudo que estão plantando contra ti, quem vai colher é quem está plantando. Você está sendo livrado, você está sendo livrada da cova. Deus está trazendo grandes livramentos para a sua vida e Ele fará justiça, porque Ele viu quem são os inimigos, quem são os opositores, quem são aqueles que têm tentado frustrar os planos de Deus na sua vida. Tem pessoas que elas armam as ocultas para tentar destruir aqueles a quem Deus escolheu. Mas o Deus do livramento está vendo tudo e Ele diz para você: eu executarei justiça e não tardará. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém, creia que Deus está prestes a fazer justiça. Você está saindo da cova e recebendo o livramento, mas os teus inimigos vão ver o Deus da justiça agindo e eles colherão o mal que eles plantaram. Que Deus te abençoe.